que está nos acompanhando no nosso canal do Pode Pôr Café. Hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, porque ele traz pra gente uma jornada longa na área do café, uma paixão muito intensa. Eu estou aqui com Pedro Lisboa, ele está à frente do Puro Manifesto, ele foi precursor do café especial em Brasília com o Cristina, ele é professor de administração. Então, cara, assim, ele traz um currículo muito pesado, muito amplo e vai ter muita coisa para contar pra gente. Pedro, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, de estar aqui, de podermos, apesar de saber que muitas pessoas te conhecem, de podermos levar um pouco mais profundamente a sua história, a sua caminhada no mundo do café. E eu tenho certeza que vai ser incrível esse bate-papo. Obrigada. E eu preciso te perguntar, pode pôr café? Pode sim. Pode. A gente vai tomar esse cafezão aqui que ele fez. O café Puro Manifesto. Você quer antes falar um pouquinho do café pra gente? Sim, esse é um café do Chapada de Minas, que um produtor chamado Nakamura, Cláudio Nakamura. Ele tem feito um trabalho de muito interessante com fermentações controladas. Assim, foi a chance de eu provar um café dessa região com uma fermentação super balanceada, né? Que eu acho que é o limite onde os cafés fermentados podem ir, né? Então foi uma ótima descoberta e hoje é um parceiro nosso, né, de produção de torra de café. Já é o segundo lote dele que eu trabalho. Legal, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre produtores, né, muito importante, né? Sim. Tem muita coisa legal para falar. As pessoas do café, elas são encantadoras. Sim, sim. Né? Não, o café é uma... Como a gente pode falar, uma cultura, né, uma cadeia produtiva extensa com várias realidades, né? Eu acho que a primeira realidade que a gente, né, tem em face o que passa o produtor, os pés de café, onde foi plantado, né, por que foi plantado ali, como, né, é conduzida a lavoura, como é manejado pós-colheita, né? Então, eu acho que o conceito de terroir em café, quando eu penso, né, eu penso muito ampliado. Eu acho que não é só o clima, não é só ali a região, é muito mais que isso. Sim, né? Porque, na verdade, o jeito que você seca o café, você não está falando de uma medida específica, tanto de temperatura, você está falando de um tipo de sol, um tipo de incidência solar, quando que ele pega a temperatura, como fica a noite quando ele está resfriando. Então, tudo isso vai variar muito no pós-colheita, no tempo de secagem e fora as mãos, como você conseguiu tratar o café, né? Que a gente fala, rodou constantemente, não rodou, permitiu isso, permitiu aquilo. Tudo isso cria uma mentalidade de como fazer café, né? E essa mentalidade é passada para o sabor. Então, a gente consegue ver tudo envolvido, né? Quando a gente fala realmente, né, em origem, em terroir. Eu queria aproveitar, assim, a gente está começando diferente hoje, porque geralmente a gente vai pelas apresentações, né? Mas primeiro, deixa você tomar sua aguinha aí pra gente brindar esse nosso encontro aqui. Tá. É isso aí. Vamos lá. E o que eu queria te perguntar, eu passou uma convidada minha aqui e ela estava falando justamente sobre essa questão da secagem do café. E ela falou assim que ela secava os cafés dela no terreiro suspenso. E ela falou assim, a gente não é muito adepto ao terreiro, né? Porque o café fica ali, aí a gente, se você não mexe o café ali, ele vai torrar e vai queimar e tudo mais. O que você pensa a respeito dessa questão de terreiro suspenso ou não? O terreiro é uma reflexão bem fundamental, porque tem a ver com temperatura. Que tipo de temperatura e tempo, né, de temperatura constante você vai conseguir dar ao café. O que hoje é muito claro, e a gente às vezes ainda vê produtores de café, por uma questão produtiva de querer acelerar na secagem, não seguir certos princípios, né? E a gente tem uma temperatura reguladora de qual temperatura constante o café gosta de ficar secando. Né? Então, o terreiro suspenso, por não ser um material que acumula e também fica dando calor diretamente para o café, ele estabiliza temperaturas mais baixas, ele consegue chegar no auge de um sol a pino a 36 graus, né, quando você vê com 36, 37.
quando você vai para outros terreiros que você não sabe, né? A gente tem terreiro de lama asfáltica, né? Que também tem estudos que coloca que ele chega a 44 graus. Tudo isso começa a conduzir a uma situação um pouco de falta de controle dessa transmissão. Ou uma transmissão consciente de que se eu jogar nesse material eu vou conseguir uma taxa de secagem maior. Eu preciso secar logo esse café. Se eu quero secar logo esse café, eu não vou deixar no terreiro suspenso, eu posso mudar ele de plataforma. Mas essa mudança de plataforma começam a chamar um certo tipo de decisão, né? Ou o que recurso você tem para mudar de plataforma? Realmente você tem um lugar limpo, sabe? O lugar que você está colocando ali que não está úmido por algum motivo. Então é uma situação onde você realmente... Porque ali começa a ter um problema, que é o problema, olhando para um aspecto totalmente de um café descuidado, que ele sofre, às vezes, seco no solo mesmo, né? Que é a ação da microbiologia direto sobre ele. Então a degradação natural, porque ele está sob o solo. É aí que você também perde o café. Se você, né... Então, o que o terreiro suspenso te dá? Ele te dá altura, ele te dá ventilação, ele te dá controle de temperatura e ele te garante secagens mais lentas. E aí a gente já sabe o quanto está comprovado que esses sabores ácidos, frutados que a gente tem no café, para cada método, como o tempo de secagem ajudam eles de alguma forma a se fixarem. Né? Então, por isso que o tempo né, é um manejo que você tem que adequar. Né? Eu visitei uma fazenda que ela realmente ela dividia ali, o microlote dela estava ali no terreiro suspenso. Outro tipo de grão estava no terreiro, né, no solo. E passava também pela secagem via máquinas, né? Então, assim, eu não sei afirmar se essa é uma atividade contumaz, né, das fazendas, vamos colocar assim, das grandes fazendas, porque eu só visitei, de fato, de fazenda muito grande essa, que é uma fazenda absurdamente grande. Mas aqui na região de Brasília, por exemplo, eu presenciei também ali na Zancanaro ali, né? Sim, a Cris. Esses outros tipos de secagem também, já a Zancanaro em comparação com essa outra que eu fiz, é uma fazenda pequena. A verdade aí é que, sim, uma fazenda produz vários tipos, vamos dizer, tanto de maturação. Uma fazenda grande já usa um outro método de entrar com a máquina e tentar colher um percentual de maduros maior. Sim. É isso que define o início de colheita. Ao mesmo tempo, esses lotes, às vezes você consegue separar, a hora não. Né? E eles também têm efeito comercial na economia da fazenda, que ela pode entregar ou não. Por isso que a adequação, a boa gestão dessa parte é definidora, né, do que você vai trabalhar melhor e por que você vai trabalhar melhor. Eu quero trabalhar uma secagem por conta de eu querer cafés mais finos, né, de sabor. Então eu posso secar um pouco antes, de repente, no terreiro, alguns dias, que a gente chama de pré-secagem, né, onde ele perde uma taxa de umidade maior, e depois jogar no mecânico, posso. O que é grave é você jogar tudo no mecânico, querer secar um café em 3 dias. Isso é grave porque realmente você perde o controle da degradação, tanto da formação de sabor e da degradação desse café. E aí começa a ter prejuízos, que é produtor que fecham contratos de futuro, não conseguem entregar, porque o café em 2 dias pegou um aspecto esbranquiçado, pegou um gosto, porque usou um secador aqui, né, nessa região, o risco também, porque usa o secador para feijão também, tem uma rotação de secador. E tudo que o café não gosta. Eu brinco muito que o café gosta de organização, limpeza, não misture muito, assim, vou fazer um torrador, vou torrar um café de baixíssima qualidade, no dia seguinte vou torrar um fino. O café não vai gostar, assim, muito. Eu conversei com um fazendeiro, com um agricultor, que ele falou assim, o café ele é muito sistemático, ele é muito... tem uma personalidade muito diferente de tudo. Ele eu falo que ele não se deixa ser dominado, né? Eu tinha uma expressão que eu usava que era tipo assim, tem uma cobra dentro dessa sala, né? O café, se você relaxou, de repente você vai descobrir alguma coisa que você nem considerava, né?
errado, seu expresso começou a sair com gosto ruim, sua moagem variou, e aí você fala, não, perdi a atenção, de novo, o café tá pedindo atenção. Então fica esperto para ter cafés bons. E muita gente acha isso trabalhoso, né? Gente, agora a gente vai fazer o caminho inverso, como eu falei, né? Agora a gente vai falar do Pedro. Antes disso, eu quero agradecer a Bebel, porque o Pedro, antes de chegar aqui, passou ali no Arrá e ela mandou pra mim tudo que eu amo. Café dela com uma broa maravilhosa, que de vez em quando eu dou uma fugida, que ela é minha vizinha, e vou lá pra poder provar essa delícia aqui. Então, vou deixar aqui pra tomar daqui a pouquinho. Vamos lá, eu quero saber o Pedro pelo Pedro. Como é que começou essa paixão pelo café? Você vai ter que ir lá na origem lá, vai ter que me dizer como que deu esse clique em você para poder adentrar nessa paixão, no empreendedorismo, na capacitação, no estudo, em tudo que você imergiu, né, sobre café na sua vida. Pergunta, ela é difícil, né? Muito difícil, né? Eu acho que em determinado momento, eu ainda estava na universidade, eu me deparei, né? Eu fiz uma viagem para a Europa com a minha família e me deparei com muitas coisas de qualidade, né? Qualidade de vida, qualidade de sabor, qualidade de comida, né? A gente fez uma viagem para a Ilha de Maiorca ali, né, e pegamos um carro, né, eu tava com meu avô, né, nessa viagem, e a gente ia parando em cada vilarejo e descobriu o melhor restaurante, descobriu o melhor vinho. Delícia, né? Então, eu comecei a ver essas produções, oferecer ou estar presente, algo que te dê prazer, né? Principalmente numa coisa vinculada à gastronomia e também na coisa de hospitalidade. De alguma forma isso me atraiu, tá? Eu não sabia da forma isso ainda, se eram produtos de qualidade que eu ia trabalhar e tal. E depois virou uma sina na minha vida, eu sempre trabalhei com qualidade. Mas o café, né, eu estava recém-formado, né, logo depois eu fiz estágio, fui contratado por uma antiga empresa Brasil Telecom, que tinha matriz em Brasília, e fui contratado lá, né, mas um ano após essa contratação, um ano após formado, foi final de 2003, aí que começou, né? Aí que eu considero o café entrou na minha vida, porque até então eu era um tomador de café tradicional, acredito, né? Que eu chamo um tomador tradicional, aquele que toma por cultura, cresceu tomando café com leite em casa, minha família é de Minas Gerais, da minha mãe e do meu pai. Você é de Brasília? Eu sou nascido em Brasília, eu sou, assim, eu considero uma segunda geração de Brasília, assim, quando eu nasci, Brasília tinha 20 anos. Tem mais ou menos esse tempo de Brasília. Mas a família, meu avô é um médico, né? Ele veio para Brasília em 1967. Muitos conhecem aqui em Brasília, né? O Dr. Lisboa, ele foi um pediatra de muitos, né? E ele foi seguindo um sonho dele particular, convidado para desenvolver a Faculdade de Saúde da UNB, né? Aí um pouco, porque eu converso muito com a universidade, eu tinha isso muito dentro de casa, e trouxe a família toda. Meu pai é o filho mais velho, né, e aí a minha vida, né, sem saber que eu existiria, né, veio para Brasília de alguma forma. Muito legal. E até por essas conexões, que a minha família, por parte de pai, é de Itajubá, né? São médicos, são 4 gerações de médicos, né? E são de Itajubá, e Itajubá é uma região muito próxima, né? É dentro da Mantiqueira e muito próxima a uma das primeiras regiões que começou a despontar com cafés especiais no Brasil. Né? Essa familiaridade me deu a conexão com um produtor de Cristina, Minas Gerais, chama Dalto Barros, né? Que eu também sou muito grato, né? Por ter trazido café na minha vida, por um convite. Falou, você não quer ser meu sócio? Você não quer... eu tô querendo, minhas fazendas estão lá ganhando prêmios, era o início do Cup of Excellence, a gente já tinha uma mídia falando dos cafés mais caros do mundo e tal, e eu gostaria, né, 23 anos na época, gostaria de desenvolver uma empresa, mas eu preciso de tempo, porque é uma empresa que vai exigir especialização, né, uma coisa...
E eu, ao mesmo tempo, querendo uma oportunidade de experimentar uma coisa que na administração eu não tinha experimentado. Eu tinha sido, né, consultor dentro da universidade, na empresa Júnior, tinha trabalhado um pouco, fiz um projeto para o Ministério da Justiça, trabalhei nos Correios como estagiário, depois trabalhei na iniciativa privada, vivendo a entrada dos fundos e telecomunicações, uma coisa muito, né, privada. Eu falei, mas tem uma coisa que eu acho que eu não aprendi na universidade, que é ser empresário, fazer negócios e tal. E ali me veio uma oportunidade de vivenciar a sociedade, todos esses aspectos, junto de um sonho dele de fazer os cafés das fazendas dele de alguma forma serem reconhecidos ou chegarem na ponta de uma maneira mais... O Daltro também é um pioneiro em Brasília, não sei exatamente o ano, acho que no início dos anos 70 ele veio com uma empresa de construção civil, engenharia, chamada Espaço Engenharia aqui em Brasília, e esse era um dos negócios assim, que ele direcionou e ele totalmente, né, com muita liberdade, me posicionou para eu criar. Né? E aí eu me deparei, tudo bem, é um administrador proeminente, né, saindo de uma telecom, criando, vou criar uma marca, né? Eu tava ainda numa questão de administração. Mas eu acho que geralmente quem se forma em administração vai pelo oposto, né? Primeiro quer ter o seu negócio para depois ter outros tipos de experiência. Você não acha, não? Eu não sei, talvez seja na minha roda ali, né, de convivência, mas eu vejo que as pessoas, elas querem empreender para depois aprender. Você fez, eu acho que a linha correta, aprendeu, teve realmente ali, né, a oportunidade de vivenciar várias empresas para depois abrir o seu próprio negócio. Eu ainda buscava um pouco, né, a experimentação, né, crescimento profissional, eu acho que estava dentro do meu objetivo de carreira. Eu não tinha, assim, certezas, o tempo que eu ia passar, se isso ia virar uma marca que eu iria vender, eu ia fazer uma coisa completamente diferente. Eu tive uma recaída, né, 3 anos depois que eu comecei o Café Cristina, depois que eu também percebi que eu poderia provar, né, tanto café, vinhos e essa parte sensorial ampliou para mim, que eu ganhei muita confiança. E até cheguei a pensar, não, acho que eu vou fazer um curso na Argentina de sommelier. Eu tive um pouco... Só que aconteceu de ter sido chamado na Argentina para ser juiz do primeiro campeonato argentino, né? E eu fui juiz brasileiro lá. Isso foi 2007, isso. E aí eu tive um professor, assim, também, do World Coffee Events, né? Que é também o José Cleófas, que é um juiz internacional. E era o que coordenava os campeonatos brasileiros no Brasil naquela época. Ele falou, não, vem pra Argentina, eu preciso de ajuda pra julgar e tal. Eu falei, não, vou julgar o campeonato e vou fazer um curso de sommelier, vou entrar na escola de sommelier, de repente vou mudar minha vida. Cheio das ideias. Cheio das ideias, garoto nessa 26 anos, né? E depois, ele me falou uma coisa, não, o café precisa muito de você ainda, né? Foi uma coisa que ele falou assim. Então, todas as vezes na minha vida que eu achei que o café ia passar um pouco pro lado, ele falou, ele me agarrou com essa ideia, não saia de perto. Né? Então, e aí começou realmente uma relação estreita e de uma vocação que não era porque eu tinha entrado, de qualidade. A minha função ali era uma administração de um negócio de especialidade, né? Onde a especialidade me dava uma condição de gestão, né? Comprar, definir prazo de validade, relacionar com o cliente quanto ao aspecto sensorial, fazer expresso e tal, toda essa questão. Como que era o cenário nessa época? Porque Brasília era muito diferente do que é hoje, né? Então, assim, a gente tinha uma limitação muito grande, a gente não alcançava produtos, a gente não tinha o público que a gente tem hoje. Como que era nessa época? Era desafiador? Era mais fácil? Hoje, empreender é mais difícil? Qual é o balanço que você faz, assim, da época que você iniciou para hoje? Olha, claro que muitas coisas mudaram e até é engraçado que até hoje eu falo, agora o café especial começou, né? Eu tô 20 anos, eu tô esperando mais 20. Eu já vivi vários booms, né? Várias ondas, né? Que a gente gosta de usar a palavra onda também, né? Eu já falei, o que poderia significar uma onda? Tantas coisas, né? E eu acho que a gente, naquele momento, isso simultaneamente é um movimento global, e o Brasil
por ser um país produtor, com algumas coisas que tornaram também interessante, também é uma característica particular, eu diria, também vivendo nessa história de café das fazendas, né? Você vê a BSA foi formada ali no meio dos anos 90, com produtores de uma certa região, hoje até esses produtores são os fundadores e tal. Sim. A gente tinha o IBC totalmente se mudando, né? Aquela função não era mais de um instituto que privilegiou durante muito tempo o volume ao invés de qualidade, né? Você tem uma Ilha Café, de alguma forma, já começando os projetos no Brasil e fazendo os primeiros concursos de expresso. Sim. Acho que em 92 foi o primeiro. Numa ideia também... muita gente não sabe, foi aprender também na Itália, né, de seguir modelos, né, que trabalhavam a premiação. Hoje, como o café usa isso, né? A premiação para obter uma relação com os melhores produtores e assim criar uma solução para a cadeia produtiva de oferta, né? Então eu vou educar o produtor que... Então aí ele começa isso no final de 92. A gente tem o Campeonato Mundial de Barista sendo lançado em 2000, né? A gente tem as primeiras edições dos campeonatos brasileiros, 2002, 2001, 2002, 2003. Em 2003 eu entrei. Em 2003 a gente tem a abertura das cafeterias que foram ícones para muita gente no Café Especial, o Café Suplicy, na Alameda Lorena, o Santo Grão, uma história bacana também de como São Paulo, né? São Paulo, eu acho que começou a trazer muito por intercâmbios, muito para a cadeia, conversando com muito o que acontecia nos Estados Unidos, principalmente, da Associação Americana de Cafés Especiais, já vindo, né, com pungência, já com roda de sabores escrito, já com catálogo mundial, já com a melhor feira, né, de atualização, de certa forma. Então a gente começou a conversar, a inovação começou a chegar no café e começou a chegar em todos os âmbitos. A gente tinha uma realidade de café expresso. Eu acho que a gente estava, naquele momento, acordando para uma realidade de implantação quase forjada sobre nós do expresso na nossa vida. Então a gente tinha todo mundo, a novidade é ter expresso, mas não era mais se o expresso é bom, se não é. Era o expresso, porque é um modelo um pouco italiano, muito italiano, mas... Era isso que trazia inovação, era você ter uma máquina de expresso, você não sabia se ela era boa, se ela tinha consistência térmica, você não sabia, mas era a solução que você tinha que ter, aquela coisa quadrada grande, né? De alguma forma, era isso o mercado, e o mercado muito não querendo falar qualidade, né? Assim, a qualidade também era uma novidade total. Até que num certo momento no Cristina, que eu via muito a ideia do divisor de água, né? Eu falei, cara, o primeiro passo da educação das pessoas é as pessoas se reconhecerem o que é bom, o que não é. É o básico, né? E aí no marketing eu até falava, não, a pessoa prova café, isso aqui é um Cristina, isso aqui é um café. E o Cristina obedecendo, né, tudo que estava chegando de informação para poder entregar uma coisa consistente, né, um blend consistente, de alta qualidade da fonte, porque era de uma fazenda que já fazia trabalho para concurso, então já pegava lotes de concurso, que a cooperativa também estava aprendendo, a Cocarive na época, né, em Carmo de Minas. Então eu vi o boom volta a visão do produtor, volta a visão da cooperativa, né? A gente tinha também uma mudança de cultura de manejo pós-colheita acontecendo e de benefício de café no início, assim, né? E por muitos anos, não sei como está hoje, mas eu lembro de ter visto, acho que 2015, ainda 40-45% dos campeões de concurso eram na região da Mantiqueira. É onde a gente começou a determinar que temos um polo de café especial, e aqui realmente garante a qualidade no início. Né? Em inglês a gente chama sourcing, né? O sourcing já começa bem definido para chegar na torrefação e para chegar na ponta, e a gente começar a falar de cafés expressos espetaculares para máquinas de expresso espetaculares para barista ultra especializados, né? Que essa foi a terceira onda, e essa foi, né? Quando a gente fala mundo em terceira onda, a gente está falando isso, microtorrefadores, equipamentos com atualização constante, inovação direta no método de filtragem, especialização do barista, que aí também foi uma parte onde eu comecei a trabalhar muito, que eu definia todo mundo que trabalhava com café na parte, né, produto, tinha que aprender a provar café, né? Então, o que acontece? Só fazendo uma observação aqui. Quando a gente olha o material do Cristina na época, a gente vê ali que já existia
né? Dentro, claro, não existiam todos os métodos que a gente tem hoje de extração de café, mas vocês já tinham ali uma demonstração muito grande. Eu acho que quando eu falo de ser precursor, é justamente trazer essa cultura, né? Do café em grão, dos métodos de filtragem e tudo mais. Então a gente consegue visualizar isso no material. Quem não conheceu Cristina, quem quer saber da história consegue. Mas uma coisa muito legal é que as pessoas que passaram por lá têm você como um grande mestre, tá? Isso é fato. Os baristas que passaram pelo Cristina afirmam que era um ambiente de aprendizado e de muito respeito e muita liberdade ao mesmo tempo. Todo mundo que passou por lá, que eu já conversei, fala muito sobre isso. Então eu acho que você tinha uma forma de gerir muito diferenciada, tá? Não era aquela administração em si aplicada. Isso veio de planejamento, isso é seu. Isso foi pela vibe do seu negócio de proporcionar essa atmosfera, ou era um objetivo mesmo traçado? Eu quero um ambiente assim, eu quero ali acolher as pessoas que vão trabalhar comigo de uma forma diferente. Esses dias eu estava conversando, por exemplo, acho que eu comentei com você, né? O Eudes, eu estava conversando com ele, ele falou assim: cara, eu ficava lá, eu tomava conta às vezes ali do lugar e tal, e como eu aprendi ali. Muito que eu sei de café eu aprendi lá. E então, assim, é legal você ouvir isso e ver que você deixou um legado profissional para as pessoas que passaram com você e uma recordação afetiva muito legal, né? Isso é raro, isso é raro. Então, falando nessa área de gestão, isso foi algo orgânico, natural ou planejado? Primeiro é gratificante, assim, né? Você participar da vida das pessoas, dos caminhos, né? Eu sempre me senti muito responsável das pessoas que trabalhavam comigo, sempre se validarem além daquilo que elas estavam vivendo ali, porque a gente sabe que a vida é cheia de mudanças e quando a gente trilha uma carreira profissional e faz bem feito, de alguma forma a gente está sempre apto a uma nova oportunidade. Uhum. E eu vejo muitas pessoas permanecentes, né, depois de ter passado comigo no mercado de café. Elas não saíram, foram fazer uma coisa completamente diferente. Não, na verdade, elas continuam cultuando e achando seus modelos, suas formas, suas linguagens, né, de estarem atuando, de estarem, né, sendo remuneradas e vivendo a partir disso, né. A questão do humanismo, assim, que eu diria, também acho que vem sempre de uma coisa bruta, mas, assim, eu volto também lá atrás. Minha família é uma família de médicos, né? A gente tem saúde pública em casa, eu tenho um médico que presta serviço, às vezes prestar serviço no interior de Minas gratuitamente, né? Junta isso o meu pai, que também é psicólogo, né? Terapeuta, também fez a vida toda trabalhando para as pessoas, né? Também muito com educação, muitos cursos, ensinamentos, assim. Minha mãe também é dessa corrente humanista, ela é psicóloga também, né? Tatua até hoje, né? E de alguma forma eles trouxeram na fonte valores, eu acho, valores essenciais, valores humanos, e eu acho que, né, tem que honrar eles aqui, né, e agradecer. Com certeza. E eu virei uma espécie de um exemplar, né, tá bom, nem como é que eu levo essa informação para o mundo, né? Eu fiquei muita dúvida entre fazer administração e psicologia. A psicologia foi minha segunda opção, então eu me considero um psicólogo sem formação. Atuo com psicologia mesmo sem saber se era psicologia. E que me deixou muito livre, né? De não ter nenhum compromisso exatamente mudar ninguém, né? Mas trocar ideias um pouco mais, vamos dizer, evoluídas sobre a nossa existência, o significado da gente estar aqui e tudo mais, né? Eu acho que eles deram a semente, né? E eu fui descobrindo na vida que na administração eu poderia usar essa semente como parte de um aspecto meu, né? Nas coisas que eu participasse. E dentro da administração me veio uma vontade de dar muito valor ao administrador, né? Então eu achava que o administrador realmente treinado, profissional, ele
realmente faz a diferença na sociedade. E não é que ele sabe ganhar dinheiro, que ele tem tino para isso, é que ele sabe relacionar, ele sabe guiar, ele sabe devolver quando preciso, feedbacks positivos e também críticas que possam fazer a mudança na vida das pessoas. Então, uma responsabilidade também, né, com a inteligência de negócio misturada com uma inteligência de pessoas. Então, eu acreditava muito nisso, tanto que na Brasil Telecom, por exemplo, eu fui para a área de recursos humanos, eu trabalhei com remuneração, depois eu trabalhei com comunicação interna. Então, eu já comecei a cair para ir dentro da consultoria júnior, eu peguei todos os projetos de recursos humanos. Então, o que era psicologia na administração? Acho que era RH mais perto. Então eu fui um pouco entender tudo que envolve educação, liderança, comunicação clara, né? A gente foi feito um trabalho bem bonito, das melhores empresas para se trabalhar, ficou tudo na minha área, praticamente eu fiz esse trabalho totalmente, analisar as respostas dos colaboradores, eu que quantifiquei a resposta de quem está feliz, quem está sabendo para onde a empresa está indo, quem não sabe, quem está em condições de trabalho muito ruins, está achando que a remuneração não está ok. Então, de alguma forma, uma visão da saúde, que depois convencionou chamar clima organizacional, cultura e clima organizacional. Então, quando eu via com isso, eu falei, agora eu vou ter a minha empresa. Cara, eu queria uma assinatura de alguma forma que tivesse esses valores e talvez... É difícil implantar esses valores porque esses valores têm um custo, né? A gente fala, fazer o social tem um custo. Fazer uma gentileza é uma concessão que você faz. Você podia estar pensando na sua vida, né? Então, de alguma forma, você está concedendo. Então, a sorte que nós somos humanos e a gente tem muito... a gente também vai muito para o mundo socialmente, quase como uma necessidade também, né? Mas eu acho que acaba podendo ser desnecessário se você racionalizar demais. Mas se você entender que o que acontece no negócio é vida também, é vida de pessoas, é pessoas felizes, e aí você vai descobrindo que pessoas felizes vendem mais, engajam melhor os clientes, você percebe que pessoas motivadas estudam mais, né? E aí começa, né, um ciclo, isso, né? Isso é atemporal, né? Desde a sua época lá, e hoje se faz isso o tempo todo, né? As grandes empresas de RH trabalham esses aspectos hoje de uma forma muito intensa. Então... E aí eu venho uma coisa também que eu dou em sala de aula explicando por que o pensamento, né, do tipo de homem que nós somos, né, nesse tipo de sociedade, vem evoluindo num sentido humanista quase, né, evolutivo, onde a gente começa a tentar a respeitar esse lado e obter desse lado do talento, né, obter desse lado o máximo, né, que às vezes é um objetivo. O máximo não... que aí vem uma coisa que às vezes a gente não entende, né, a gente tem um princípio do controle, às vezes, e também a gente nasce com ancestralidade um princípio de exploração. Então a gente nasce, você ganhou uma terra, como é que você explora? O título já te diz, você tem direito de exploração. Então a gente começa de uma palavra muito de obter fora e tirar proveito disso. E isso é aplicado muito às nossas sociedades humanas, de uma certa forma. Então inverter isso para como eu posso potencializar a vida, né? Eu acho que isso eu sigo muito Abraham Maslow, né? Que é um psicólogo também referência. Ele falava, temos empresas para atender nossas necessidades de controle ou potencializar a criatividade dos seres humanos, né? Então, são dilemas onde você precisa estabelecer. Aí é uma formação de líderes, são coisas que eu estou falando, estudando muito no momento, onde você realmente consegue ter certo tipo de liderança, com certa autenticidade, onde você realmente consegue ser um container emocional ao ponto que as tensões são trazidas como aspectos positivos de um negócio vivo, de um negócio pulsante, de um negócio que realmente possa fazer diferença. Gente, né? Eu tô adorando isso aqui, sabe por quê? Porque eu sou empresária também, né? Eu tô ganhando aqui uma assessoria aqui de graça nesse momento. Eu tô falando sério, não é brincadeira não. Mas é porque assim, eu falei pra você aqui que as grandes empresas de RH hoje, elas trabalham, né, pra isso. Mas em contrapartida, a gente percebe muito nas empresas, e eu vou falar aqui especificamente no ramo de cafeterias, vamos falar aqui. Muitas pessoas se audaciando a abrir uma porta para oferecer um serviço, um produto, e não tem esse tino aí, essa visão
administrativa, empresarial, humanista e tudo mais. Como eu circulo, eu transito muito entre o produtor, o empresário, o barista, né? Ao mesmo tempo que eu compreendo as dificuldades que o empresário passa, né, ao investir no nosso país, eu vejo o lado do barista que sente que ele é mal remunerado, que muitas vezes ele é explorado pela carga horária que ele tem que cumprir, né? Então, assim, isso eu acho tão interessante de ser falado, porque a gente vê a insatisfação dos dois lados, né? E falando-se de café especificamente, eu acho que voltado muito para esse setor das cafeterias. Não é raro a gente ver nas redes sociais cafeterias fazendo seleção de baristas, né? Seleção de gerentes e tudo mais, e isso constantemente, não é algo pontual, né? Como é que você vê isso daí? Você acha que falta interesse, falta dedicação, falta realmente um negócio pela proporção que às vezes ele tem, por ser um negócio menor, às vezes o cara não consegue sair do operacional e ser realmente ali, né, o cabeça, o gestor, controlar ali o negócio de uma forma diferenciada? Falta isso ainda? Nossa, também é pergunta bem complexa, né? Envolve questões até do nosso país. Claro. Mas eu começo assim, né? Negócios são de vários tipos e interesses e razão deles terem se formados, né? Ali, né? Onde também, qual é o lastro que um negócio tem. Então, muita gente pode abrir o negócio também não entendendo que tem que ser lastreado para ele permanecer, para ele viver uma taxa, né, de mortalidade das empresas. Claro, uma capacidade empresarial. Não basta, assim, você começou a falar disso, mas antigamente eu colocava as pessoas como 3 funções administrativas: o empreendedorismo, o empresariar, né, e o administrador. Falava assim, né? Que o empreendedor sonha, ele vê uma placa de aluga-se e fala: vou abrir uma cafeteria aqui agora, ai que vontade de abrir uma cafeteria. Não sabe como nem porquê, mas aquela placa de aluga-se. O cara que gosta de café e acha que pode ter uma cafeteria. Sim, é sonho, né? E o brasileiro é sonhador, então sonha mesmo. E você vai perguntar, eu pergunto, assim, a minha aula é para calouros, né? Sempre a metade quer ser fundador de uma empresa. Né? Assim, eu fico pensando, nesse país, com esse problema, nada resiste, mas a vontade de empreender é grande, né? Tá dentro. Né? Que eu acho bem bacana, porque isso também é a marca do nosso povo de também conseguir, né, se virar. Não dá para tirar isso. Mas sem, às vezes, o empresarial que eu falo promover esse negócio. Muitas vezes você precisa pensar no negócio crescendo, né? E aí você precisa de aliança, vai precisar de uma relações públicas, você vai precisar fazer eventos, você vai precisar impulsionar nas redes sociais. O empresário vai além do empreendedor que sonhou e quer botar de pé. Ele age na dinâmica né? E não que o empreendedor não seja empresário, é só um pouco de orientação. Você precisa de uma energia empresarial para promover o seu negócio ao ponto que, né, participar de eventos, né, e tudo mais. E o administrador, na minha visão, é o cara que vai fechar a DRE, que vai falar, passou no nível de investimento, temos dinheiro por tanto tempo, não, vamos pegar um empréstimo, uma taxa tal, é muito bom, não é, né, que dá um pouco uma noção um pouquinho mais criteriosa. Claro que hoje em dia eu faço isso, né? Eu boto para os alunos, né? Você entrou na administração para quê? Vamos lá. E aí todos têm que me dizer. Eu dou 6 opções, né? Eu falo fundador, empresário, partner, né? Que a gente, é um gerente, um manager, é um consultor, você quer ser um... E coloco também a coisa do empreendedor social. Que também você quer fazer uma coisa que o propósito esteja envolvido, ou você quer ser servidor público, gestor público e tudo mais, né? Então você também divide um pouco essas opções, mas todos têm uma opção e uma vocação que no final do curso vão estar completamente diferentes, né? Mas você vê essas energias acontecendo.
Então eu acho que no universo de todo mundo, até pessoas que não foram, você não precisa, não é uma regra fazer um curso de administração para abrir um negócio. Eu acho que talvez o curso de administração nem te ensine exatamente a administrar um negócio comercial, de um empreendimento de pequena empresa, necessariamente. Pode te ajudar. Te dar subsídios, né, ali para você poder... Mas quando eu falo assim, eu penso muito no administrador profissional, o cara que perdeu 4 anos estudando administração. Esse cara, né? Eu exijo, né, assim, eu como ex-aluno da universidade, administrador de carreira há 20 anos, assim, né, e professor agora, eu gostaria que eles trouxessem conhecimentos na prática, e eles fizessem a diferença. E hoje fazer a diferença tem muito a ver com a inteligência emocional. E as novas gerações que a gente vê, né, teve os milênios agora, que vem agora a próxima, muito vinculada à tecnologia, o jeito de trabalho, a economia do trabalho vai ser diferente. E eles não se submetem ou não querem certas coisas. Então a gente também tem um nível de mudança de uma mentalidade de gerações, que vai querer projetos interessantes, vai cobrar também desse lado. Mais seletivo, né, também, né? Mas quando a gente volta para a realidade de uma cafeteria mesmo, né, e ela já tem uma situação, na maior parte, assim, às vezes, de vender o café a um ticket médio mais baixo, né? Ter um custo de aluguel, às vezes, muito pesado pro tamanho da operação. Então, cada negócio tem a sua história, tem a sua oportunidade, né? A gente vê que os negócios também, se eles não se desenvolverem, a estrutura deles definha também. Definha tanto a liderança, que vai vendo que não está tendo resultado, e define o funcionário que vai perdendo a motivação e vai perdendo toda e qualquer expectativa de crescimento profissional ali, né? Claro que, por outro lado, vem a geração desinteressada, que, claro que o café ajuda também, porque a gente traz para essa economia, né, ou para essa formação muito prazer também. Tem muita gente que ama trabalhar com café. Isso não é comum no emprego, né? Eu amo o cheiro, eu amo chegar aqui, ligar a máquina, eu amo fazer bebida, eu amo atender as pessoas, conversar com as pessoas, criar drinks, né? Então é um universo muito rico em criatividade, onde as inovações acontecem e os negócios e o setor café pode se beneficiar e se mudar e se recriar, né? E ele não é limitado, a gente modela só café às vezes. Isso que eu ia te falar. Amplo, né? 2 coisas que eu queria te falar. Quando eu falei assim dos 2 lados, eu concordo plenamente com você nesse ponto de vista de que o cara que está ali, né, atrás de uma máquina de expresso, preparando drinks, preparando vários tipos de café, ele, na maioria das vezes, ele faz isso por paixão. Só que o que acontece é que a gente percebe também que é uma geração que não está muito interessada em criar um vínculo maior e permanente. Eu te digo isso porque eu faço um paralelo com a geração da galera que trabalha com cervejas artesanais, por exemplo. Eu nunca comentei com você, mas eu tive um gastrobar aqui em Brasília, né? E a gente tinha um pessoal muito bom, que trabalhava muito bem, conhecedor de cerveja artesanal pra caramba, tinha um ótimo atendimento, orientava o cliente e tal, aquela coisa toda, mas que trabalhava 3 dias, faltavam 2, né? Conseguia uma comissão um pouco maior, dava aquela relaxada. Começava a trabalhar, sumia, né? Eu tô falando isso por um lado, né? E às vezes eu escuto muita queixa também, sabe? Do empresário em relação a isso nas cafeterias. Em contrapartida também, eu queria falar com você aqui em relação a essa questão do diferencial do empreendimento, né? Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta bem direta e bem simples. Vender café hoje dá dinheiro? Na cafeteria? Fazer o cafezinho e servir o cafezinho dá dinheiro? Sim. Dá dinheiro. Se você for calcular o custo do café e quanto você vende aquele café, ele representa uma lucratividade boa. Mas eu acho que a cafeteria, se ela não agrega, como você falou, outros valores, seja no cardápio, na harmonização, seja no serviço, ela muito dificilmente vai ser ampliada. Ela vai ficar ali
bonitinha, quietinha e tal, e não vai... Eu tô falando de uma maneira bem leiga, assim, a minha impressão como cliente, a minha impressão como, né? Não, eu acho que você fala num fato, a gente não pode negar o fato, e é uma questão também que a gente pode ampliar, né, de como também a gente tem educado as pessoas para que tipo de vida, né, de trabalho. E eu acho que tem dupla expectativa aí sendo frustrada. Né? Tanto o empresário que gostaria de um negócio conservado, continuado, com a equipe treinada e crescente o tempo todo, e do próprio barista, o jovem que também tem vários sonhos na vida, gosta também de ter destaque, até precisa ganhar mais mesmo, né? Então, são forças contrárias e você vê... Eu até brinquei quando eu voltei, né, no meu período na Alemanha, eu voltei e vi o salário dos baristas, eu falei, cara, no Cristina eu saí pagando todo mundo mais do que o salário que eu vejo as pessoas pagando hoje. Hoje, exatamente. E eu tive esse relato de uma pessoa falar pra mim, quando eu estava trabalhando no Cristina, eu ganhava muito mais do que isso que você está falando que hoje um barista está ganhando. Claro que o Cristina foi um experimento porque a gente começou a seguir uma linha muito sozinho. A coisa de ser, o custo não era pioneiro no segmento, mas já era pioneiro em Brasília, era pioneiro talvez nesse estilo de gestão, era pioneiro porque eu era um empresário jovem, né? Assim, de alguma forma. Mas eu acho que isso acontece muito pela frustração do que a gente espera e às vezes a gente não consegue mudar por vários aspectos essa condição. Muitas vezes porque o negócio às vezes também não está dando certo, também não foram escolhas equivocadas, ou não foi ampliado com comida certa, ou achou, né, a gente fala proposta de valor em administração, encontrou a proposta de valor que engatou em algo que fizesse as vendas, né, alcançarem patamares ok. Muitas vezes porque o próprio mercado também traz pessoas inexperientes, amadoras, porque parece um negócio pequeno, parece um negócio simples, parece que é um cafezinho ali, né? A gente tem a mania de falar, né? É um negócio, eu já escutei, né? Pouco interessante, em comparações com outros, né? Então, de alguma forma, a gente já convive com isso na nossa cabeça. Agora, quando a gente começa a falar negócios que podem dar certo, né, a gente tirando um pouco, eu acho que articular esses fatores, né, bem. Eu acho que você tem um dos fatores que é a margem direta sobre o café, mas a margem direta sobre preços baixos é pequena também, né? Então, se vou agregar em comida, eu acho que se você também vai pegar um ponto com tal aluguel, se você não agregar bem em comida, aí vem o consumidor. É porque às vezes a gente está dentro da bolha e a gente... Tudo é especialista, coffee lover, e acha que o mundo tem que nos comprar porque a gente é maravilhoso, e o mundo tem certa limitação de visão também, né? Eles enxergam uma coisa, às vezes, bem longe do que a gente está enxergando, então eles podem achar um café, pacotinho muito caro. Né? Teve uma onda, agora podemos comprar microlotes, cafés muito caros, pacotes super especificados. As pessoas entraram nessa um pouco, mas depois nem tanto. Então, você começa a entender que tipo de consumidor, quem é a massa de consumidores de café especial, né? E aí você entra um pouco no comércio café, né? Que vai entrar das grandes redes americanas no Brasil, franquias. Franquia já é um negócio, uns falam, não, o barista daquela franquia não é barista, né? Já escutei isso também. Aí tem o universo do café especial, mas que também não fala para os jovens. Aí o jovem tá querendo uma coisa, às vezes, de franquia, você tá falando, cara, quase um entendedor de whisky, vinhos, e que gosta de gastronomia alto nível, que gosta de experimentar, que também não é fiel. Então, o comportamento do consumidor também eu acho que é subestimado na hora de montagem do negócio. E aí você não cresce, você não sabe se põe a culpa no negócio café, o negócio café que não dá certo, ou o fit com o consumidor não foi bem pensado. Então aí você vê negócios, né? Eu até no negócio que eu tô hoje, assim, que eu trabalho pela Nude também, né? Que eu vejo a realidade das cafeterias e criar a inovação do leite vegetal nessas cafeterias, eu consigo ter uma gama de negócios. Eu vejo negócios que são pequenos mesmo, e querem ser pequenos mesmo, e são limitados àquele tamanho, e tem negócios que são ótimos, modelos de negócio que começam a se ampliar e ganham investimento, já estão virando produção própria, aí você fala, nossa, então a gente não pode ser taxativo.
eu acho que fazer valor, né, ganhar dinheiro, vamos dizer, com o negócio, é uma coisa que não é também simples assim. Eu acho que em nenhum lugar, em nenhum negócio. Não. Né? E a gente tem no café os nossos desafios, que sim, a hora a gente vai se segurar naquilo que nos motiva e a hora a gente vai chorar junto porque, passando por apertado por conta disso. Com a pandemia, pensa você, né? A gente passou agora recentemente. Cara, efeito compulsório de lockdown, onde você não pode abrir seu negócio, onde você tem que também não vai poder demitir e você pula fora ou fica mais um pouco, né? Olha que dramaticidade para um setor. Eu acho que a gente se recupera ainda, muito disso, sobreviventes, né? Então, e olha o que você manda, né, para você mesmo de onde você tem que tirar otimismo, né, diante de um cenário muito complicado. E isso pode se somar a outros fatores nossos de país, onde a gente precisa se desenvolver. Mas eu acho que tem que ter força empreendedora, tem que ter paixão. Empreender é sacrifício também, é resistência. Eu acho que quando você faz com o coração é mais fácil, e aí a relação humana conta muito. Eu acho que todo mundo tem que aprender, né, a lidar, resolver conflitos, falar com as pessoas, achar metodologias sociais que... Eu acho que o empresário, ele oscila muito, né? Eu já vi donos de cafeteria desesperados, chorando, e daqui a pouco dá um boom assim, né? Muda alguma coisa e daqui a pouco tá feliz da vida ali, né? Eu tinha você me lembrou de uma coisa com o Eudes específico, que o Eudes, por um momento, ele fechava a cafeteria e ele me passava um print, assim, do relatório do sistema, assim, só pra eu ver o que entrou. Aí ele falava, nossa, hoje foi mal, chefe, né? E tal, hoje foi bom. Aí eu falava, comece assim. Eu falei assim, não fique triste com um dia muito ruim, nem muito feliz com um dia muito bom, porque você não domina essa parte, você não controla no momento. E vai ser um dia que você não tinha gente pra trabalhar e veio um cara, eu tinha uns russos que vinham aí, eu não sei de onde eles apareciam com dinheiro vivo e roubavam, pegavam tudo na estante, levavam mais de 30 quilos de café. É tanta coisa que influencia, né? É o cliente que chega, é o evento que tá tendo na cidade. São coisas que fogem ao seu controle. Saber jogar essa linguagem contemporânea, sabendo exatamente quem você quer atingir, eu acho que é um grande passo, porque essa linguagem contemporânea, eu falo de redes sociais, né? A gente vive essa realidade. Você impacta, se você lança, se você impulsiona, é aquele dia que ele vai lembrar de você e vai ir consumir. Exatamente. É estranho, são pontos que você acessa mesmo a pessoa não vivendo a experiência ali. Então eu acho que isso é um domínio, né, de capacidade também bem interessante de se ter, de se refletir como fazer bem, que faz a diferença também. Bom, vamos falar aqui sobre um manifesto. E vamos falar sobre nude. Legal. Conta pra gente aí. Minha memória tá mais... Não, é uma coisa que uma puxou a outra, né? De alguma forma. A Puro Manifesto foi a empresa que nasceu na Alemanha, né? Quando eu estava lá em Berlim, também tentando pensar num sonho empresarial ainda, né? Mesmo depois de 15 anos com Cristina, assim, onde eu vi uma possibilidade de integrar certos valores que eu estava aprendendo na minha vivência lá, tentando entender na ponta, né? Então, a Alemanha, quando a gente fala em consumidor, a gente está falando de outra sociedade. Outra sociedade completamente diferente. Então, mas você também está num país, né, que a gente chama país europeu, né? País com renda per capita mais alta, acesso, você não tem pobreza, você tem, né? E tentando entender o que isso faz diferença num país que também não produz, mas também reexporta café, é grande consumidor, é grande reexportador, tentando entender essas nuances para entender o que o café poderia se transformar também como a tendência. E por que Berlim? Qual foi a sua motivação? Olha, eu estive em Berlim pela primeira vez em 2007, naquele período que eu tentei definir se eu ia pro vinho, se eu não ia, eu acabei tirando férias, foi a primeira vez que eu tirei 3 meses do Cristina, falei, eu vou mochilar na Europa, não sei o que vai acontecer. E acabei tendo a chance de conhecer, né, 2 alemães que tinham trabalhado no Brasil durante 5 anos e estavam fazendo um trabalho de fair trade, né, comércio justo, exportando café torrado do Brasil para Berlim e fazendo essa revenda lá. Eles eram uma startup bem de início,
E eu estava na Europa também procurando quem eu poderia ajudar, quem eu poderia me associar de alguma forma, e eles me convidaram para ir para Berlim, me receberam na casa, e eu tive uma vivência alemã, toma a chave de casa, nós vamos para lá, fica aí, deixa a chave no correio. Foi uma coisa muito sem frescura, né? Normal. De tudo que a gente tá, e isso me impressionou, e ao mesmo tempo é uma cidade provocativa por si só. Ela não é uma cidade confortável. É uma cidade que ela te provoca a pensar na história do mundo, na história do ser humano. É uma cidade que em 10 minutos de metrô você está numa realidade arquitetônica completamente diferente de um lado pro outro. Eu brincava que em Berlim você viaja para um outro país pegando o metrô em 10 minutos. Não sei se você já esteve lá. Eu nunca fui a Berlim, mas eu acredito nessa reflexão constante, né, que você deve ter ali em determinados locais. Super, e viver lá é viver toda... Aí a gente fala toda a questão da sociedade alemã, com seus imigrantes, com, né, onde a gente é o imigrante, eu era o imigrante do Brasil. E bom, esse pessoal, durante 10 anos, de 2007 a 2017, que foi quando eu comecei a arrumar as malas, vamos dizer assim, a gente manteve contato, fez algumas parcerias, inclusive do Café Cristina com eles, a gente exportou para eles em um determinado momento. E o Café Cristina, a gente estava também no momento de 2015, 2016, foi aquela recessão econômica, aquele momento, vários projetos nossos. Aqui em Brasília, quem lembra a cafeteria que a gente tinha no Iguatemi, junto com o Banco do Brasil, era um lugar que muita gente acessou o Café Cristina por ali. Foram 5 anos, né, de projetos, né. A gente tinha uma exportação contínua também para os Emirados Árabes naquele momento. A gente também abastecia as lojas do Duty Free nos aeroportos. Então, só que todos esses negócios, de alguma forma, foram atingidos. Era uma logística bem... Era vários projetos, né, separados, que a gente queria multiplicar eles muitas vezes. E, pô, mas como é que multiplica essa loja do Banco do Brasil? Partia lá no Banco do Brasil, falei assim, vamos fazer mais loja. A gente até tentava, né, mas acabava se estabelecendo nos projetos originários. Né? Mas aí os Emirados fechou a ponta da cafeteria, aí começou algumas mudanças, o banco quis fechar. E aí virou uma coisa, do negócio também se diminuindo nas conexões que estavam muito vinculadas a mim. E se deparou com uma visita do Wolfgang, né? É um amigo hoje, até hoje, né? E aí ele falou, nós queremos ensaiar um aumento de linha, a expansão da linha na Europa e tal. Aí eu falei, olha... Olha uma proposta legal. Não precisa nem ser tão legal, mas eu tenho um sonho de morar fora do Brasil. E dali eu já tinha ido mais umas 4 vezes em 2007 pra Berlim e tal. Eu gostava da cidade. Era uma das cidades que eu achava que... Toda cidade que te provocava o ser, assim... Ó. Caramba, inusitado isso, né? Eu achava que aquilo ali ia sempre... E foi o que aconteceu, aumentar minha resiliência. Primeiro ia me dar uma expansão com certa segurança, apesar de eu não falar alemão, isso era um ponto, né? Tive que fazer tudo com inglês. E, né, trabalhar numa empresa que estava atendendo naquele momento 8 países, e definir compra, definir a relação da qualidade dos concorrentes locais na Alemanha, das assinaturas de café. Então foi um trabalho bem legal de eu conhecer essas assinaturas, provar café de todos o mundo, visitar todos os torrefadores de Berlim, que também são meus amigos hoje, né? De poder ver se poderia contar com eles ou não para uma torrefação terceirizada e tal. Só que chegou um determinado momento que esse projeto também... por outras razões, assim, da própria empresa, né, ele ia virar uma cafeteria, e esse projeto da cafeteria, né, um flagship, assim, começou a perder força, e eu vi que eles não iam para esse caminho. E era um caminho que a gente ia ser parceiro de negócio. E aí eu falei, se não vai ser esse parceiro, eu tô aqui praticamente como um funcionário de vocês, tá tudo bem até aqui, mas eu tenho outro sonho, eu tenho um sonho de abrir um café em Berlim, e eu vim para isso, né. E aí a gente se separou nessa, e aí a Puro já tinha um pouco alma, né? Já tinha um caminho, e daí eu comecei a trabalhar ela 100%, de fundar num lugar, e a gente achou uma
também. Aí começou como a marca se relaciona, né? Ela nasceu lá? Nasceu lá, fundada em 2019, em Berlim. Ela nasceu na Warschauerstraße, né? Eu fui barista, foi uma vez que eu acho que eu fui mais barista na minha vida. Foi lá, porque eu arregacei as mangas, eu fazia praticamente todos os cafés, todos os cold brews e eu acabei no balcão lidando, né? Eu tava no bairro mais vegano, né? Friedrichshain, né? É um bairro que tem sorveteria vegana, todos os restaurantes estão lá. E eu comecei também a entender a demanda dos leites alternativos, né? E ao mesmo tempo eu tinha me tornado, por circunstâncias, assim, também por interesse quanto à saúde, mas também até por influência da minha esposa, a Hannah, né, que já tinha uma tendência vegetariana, assim, e eu acho que também pode ser interessante. Ela estava com você lá? Estava comigo. Ela fez fez a jornada, fez a aventura, parceira de aventura. Também, junto com o nosso filho, né, de 2 anos, que é o Miguel. O Miguel foi com 2, hoje ele tem 7, né? Mas levamos ele fez a escolinha lá, fez 2 anos e meio lá de alemão. E aí a Puro veio, eu também consegui me organizar, né, com alguns parceiros lá, e a gente fundou uma cafeteria em Berlim, que mostrava, né, pra mim eu me via como um profissional do café lá, mas diante de muitos profissionais, muitas histórias, né, Berlim também naquele momento já tinha 60 cafeterias de café especial. Até me falava, pô, você vai abrir outra cafeteria de café especial, tipo, a mesma coisa que a gente fala assim, não tem cafeteria demais? E aí eu comecei a ver, nossa, eu tô na Alemanha achando que aqui é, tipo assim, consumo infinito de café, né? E não é, né? Tem as ilhas de exceção, tem os nichos, tem as torrefações que também vão aparecendo um pouco. Os negócios também são pequenos. Os negócios médios e grandes já são o mercado convencional, de supermercados. E fazem a mesma questão de preço que a gente vê no Brasil, preço de café comercial, café especial despontando, né? Então eu já vi essa realidade. Essa mudança de vegetariano começou também a eu ser um consumidor de plant-based, né? Mas você se tornou 100% vegetariano? Não, eu ainda... Eu como peixe de vez em quando, né? A gente vai falar pisco-vegetariano. A sua esposa é? Vegetariano também, mas às vezes também como peixe. E seu filho também? Ele é mais de todos. É mesmo? Engraçado, criança tem disso, né? Ele já não entende por que a gente mata animal pra comer. Ele já não entende. Não tem nem como explicar, muitas vezes, a verdade. Que vem daquela coisa que a gente falou de exploração e tal, tá no nosso culto ao nosso ser humano, que nem fala, a gente é a ponta da cadeia alimentar, mas é o ego humano, né, que a gente fala que quer ser o maior e o melhor de todos, né, e eu acho que é essa mudança para um equilíbrio que a gente está precisando fomentar, o mundo precisa, na verdade, né? Agora a gente tem uma urgência e que não é só pelo clima, eu acho que isso vai além, para as próprias relações poderem mudar o patamar, né? E eu acho que isso está acontecendo com as empresas, forçada, né, por toda essa questão. O consumidor está entendendo e fazendo um pouco a sua parte. Mas onde eu queria chegar é que eu virei consumidor de leite vegetal também lá, e eu me deparava com gôndolas enormes e todas as marcas tinham, porque lá a oferta era muito maior, a edição barista. Aí eu me lembro que uma vez eu fiz uma foto, falei, um dia eu vou dar uma palestra no Brasil, vou botar essa foto. Nossa, a gente treina o barista, eu quero entender tanto de café. E no final, ele virou subtítulo de leite vegetal, porque se tem barista no nome, as pessoas começaram a isso direcionar que era um produto mais perto do leite de vaca e de mais qualidade, ou mais corpo, não era a ideia do que a gente tinha de leites vegetais aguados e tal. Aí eu falo, nossa, fantástico, tá? Assim, é uma situação, e a gente via as marcas pioneiras usando Berlim e usando os cafés de Berlim como uma certa plataforma de passar a mensagem e a experiência. Então, quando eu conheci os fundadores da Nutri, que também sou muito gratos, a me trazer o mundo do leite vegetal e da sustentabilidade de uma maneira, né, profissional e tal, o Alex e a Giovana, de alguma forma, eles também estavam em Berlim na mesma época que eu, a gente conviveu, eles com a ideia de negócio, eles no sonho empreendedor, eu numa realidade prática de ter uma cafeteria, atender um público vegano e entender as tendências que estavam acontecendo em Berlim,
E por uma ocasião do destino, uma cliente de Berlim nos linkou pelo Instagram. É isso que eu ia te falar. Que momento esse, assim, né? Foi uma coisa muito destino mesmo, né? Vocês estarem ali e... Não sei, essas coisas que a gente não há como explicar, e acontece, eu acho que na vida de todo mundo, né? Pra mim foi uma circunstância, ele me mandou uma mensagem no Instagram da Puro mesmo, e olha, eu queria falar com vocês, a gente quer lançar um leite, mas tem que ser bom pra cafeteria, tem que performar, tem que fazer latte art, né? E eu meio voltando pro Brasil, porque ali eu já tinha decidido voltar, onde a gente achou, não, abri a cafeteria, vivi isso, consegui aquilo, aquela análise, mas quero voltar pro Brasil, até por viver com uma família, com um pequeno no exterior, no frio da Alemanha. Chega uma hora que você reflete se é isso que você quer ao longo de 10 anos. Foi o que a gente, tanto é que a gente voltou e desembarcou, né? Muita gente acha esquisito, mas pra gente era muito óbvio. A gente foi direto pra Chapada dos Veadeiros. Aí, né, o que vocês fizeram? Eu falei, cara, é mais fácil ir de Berlim pra Chapada dos Veadeiros do que de Brasília pra Chapada dos Veadeiros, assim, no sentido de vida, porque no Brasil a gente vê, você não quer mais trabalhar, quer se aposentar, vai pra Chapada dos Veadeiros. E a gente veio com a cabeça ativa, não dizendo, não, a gente precisa de sol, a gente precisa de natureza, e vamos ficar um pouco e vamos entender como é que tá o Brasil. Só que isso aconteceu há 1 mês e meio antes da pandemia. Então, quando a gente se viu, a gente estava com uma casa alugada na Chapada e a pandemia chegando. E os contatos com a Nude já acontecendo, contatos com outros produtores. E foi parte do trabalho que eu fiz em 2020. E foi o trabalho que eu fiz durante a pandemia. Na pandemia eu atendi, né, produtores, né, que queriam fazer qualidade no DF. Né? Foi no PADEF, foi em São João da Aliança, né? Que eles queriam mapear a qualidade e saber se eles tinham potencial. Então, com o produtor, né, da Fazenda Sendai, a gente fez um trabalho que levou o primeiro café da Chapada dos Veadeiros pro concurso do Cup of Excellence da BSA, nunca teve, e foi classificado com uma pontuação muito boa. Então eu comecei a fazer, aí para um lado que eu nunca tinha ido, que eu tinha minhas apostilas do mestrado, né, que pra quem não sabe também fiz o mestrado na Ilha Café em 2012, então 2 meses foi só de agronomia, química do solo e tudo mais, gestão de nutrientes. Vocês ficaram esse período lá na Chapada? A gente ficou 2 anos e meio na Chapada, a gente voltou em julho do ano passado, isso. Caramba, e o desenvolvimento da Nude para a parte café, canal café, tanto de qualidade, montagem do produto e depois criação dos negócios foi feito à distância. Eu indo para São Paulo, claro que uma hora começou a eu ir muito para São Paulo. Teve um mês que eu fui 3 vezes para São Paulo e a logística eu fiquei quebrado. Eu falei, não vai dar. Se a Nude está crescendo assim e eu tô morando na Chapada e eu quero ficar na Nude, eu preciso ter uma estrutura até não morar em São Paulo, mas também que eu pudesse servir, né, de uma maneira mais eficiente. Nossa, mas pelo tempo que você está colocando aí, o crescimento foi muito rápido, né? Foi um boom, né? Da Nude. Sim, eu acho que a gente pensa nisso, né? Muitas vezes a gente pensava que se a pandemia ia fazer mal para lançar ou não, e na verdade eu acho que ajudou. Eu acho que depois da pandemia mexeu alguma coisa no consumo também, ficou muito mais tranquilo falar de quebra de padrão, né? De quebra sabe? Todo mundo mudou. Acho que até Brasília, tá todo mundo mais tomando sol na rua, né? Porque obrigou todo mundo a tomar sol, respirar nas áreas públicas. O comportamento das pessoas está bem diferente, né? Tanto a visão de vida, quanto, né, a rotina. Eu acho que ninguém quer voltar a ficar encolhido mais ou cair no automatismo. A gente abriu a janela, né? Eu acho que a pandemia proporcionou isso. E a Nude chegou no momento que as cafeterias estavam em baixa. Sim. E todas precisavam de certa inovação. E naquele momento a gente tinha outras opções, né, de alternativas, que não era da aveia, né, porque a Nude o lastro de produto é a aveia, aveia brasileira, aveia orgânica, né, então a gente via, e a gente sabia pela experiência em Berlim que o leite de aveia começou a ganhar predominância nas cafeterias como a opção, aí uma série de fatores,
que para mim o principal é no processo de desenvolvimento, né, da base de aveia, sofre uma enzimação e a aveia consegue ter doçura natural, sem adição de açúcar, e é onde a gente sente o leite de vaca, quando você vaporiza, acontecer, a doçura aumentar quando quente, né? Então nenhuma outra, né, amêndoa não faz esse trabalho e tal. E a gente viu um consumidor que... Eu já caí numas frias aí, de comprar uns leites assim e falar, meu Deus. Eu imagino, porque eu tive que sabatinar, a gente tem um projeto que é feito por baristas, né? Que agora a gente tem o Boran nesse projeto, Emerson Nascimento, Mário Mesquita. Por falar nisso, que legal que ficou aquela publicidade de vocês. Ficou incrível, eu adorei aquele vídeo, ficou muito bom. Então, eles estão com a gente, porque o que acontece? A empresa cresce também e a gente tem questões críticas de produção, de volumes, em função de prazos, e aí mudanças, onde está invasando. Então, o produto também, pela escala que ele alcança de produção, a gente tem muito cuidado com que ele não perca o padrão satisfatório que a gente colocou como início da forma. Então eu, como sou também, junto com o Rafael, né, que é o nosso PhD em aveia, a gente que quebrou a cabeça junto no início, a gente olha um para o outro e fala, tem que ter isso, aumenta mais isso, mais... Então, daquilo que a gente queria naquele determinado momento, e a gente queria muito uma neutralidade, porque lá em Berlim, naquele momento, todas as cafeterias praticamente usavam cafés muito complexos, bem pontuados. Não se falava mais de café abaixo de 86 pontos nesses locais. Então todo o expresso que você tomava, ele era intenso, potente, frutado. Né? E eu falava, nossa, cara, qualquer coisa você misturar com isso, ou vira uma grande bagunça, né? Ou você vai perder o gosto do café. E as questões que vinham dos leites vegetais, por exemplo, leite de coco, o coco toma um sabor, né? Então, um sabor muito artificial, são leites que você prova, parece ter alguma essência. Então, os leites vegetais, para consertar eles tinham sabores, né? Então, a gente falou, não, a gente tem que ter a identidade da aveia, porque a gente não quer ser um leite de vaca, a gente quer ser uma bebida de aveia, né? E que consiga produzir ou repercutir algo muito similar, mas que seja no final uma experiência de prazer. É isso que está mudando também nessa coisa de alimentos, né? A gente fala na mudança pro saudável, mas o saudável é gostoso, saudável prazeroso. E aí é o repertório, né, educacional, cultural, que às vezes a gente precisa de sair. Resolve uma carne, tá muito resolvido, né? Temperos e possibilidades, né? Até entrando nesse assunto aí, só fazendo uma palhinha aqui, eu sou assim, mestra, né, em acreditar às vezes nas embalagens, sabe? Porque assim, eu tenho uma alimentação mega saudável, eu gosto de comer bem, eu gosto muito de saladas, de verduras, eu gosto muito dessas coisas mais naturais e tal. Mas, cara, é incrível como que a indústria hoje ela consegue, de fato, criar um produto ali aparentemente atrativo e quando você vai provar, não tem sabor ou é decepcionante. Isso acontece constantemente. Não, eu tô nessa indústria, eu vejo lançamentos e a gente fica se perguntando, até dentro da Nude, cara, como é que lançaram esse produto? Né? Esse produto não é bom. Não sei, como é que vende esse produto? Como é que tem saída? Será que esse produto se sustenta? Porque também a gente veio numa onda de startups nessas áreas também de plant-based e às vezes o negócio é ter um produto novo para aumentar um pedido e muitas vezes isso não entrega. Aí é um produto que vai, mas ele não se sustenta na venda final, porque o consumidor compra uma vez e nunca mais vai querer saber. Exatamente. Né? Hoje, qual é a sua atuação efetiva diante da Nude? Você é sócio? Eu participo de um programa de options, né? Assim, desde o começo, como a gente fala, time zero, né? Que os primeiros que acreditaram na ideia e passaram os períodos mais difíceis de criação de negócio, assim. Não que agora não seja difícil, sempre é desafiante, mas um momento que realmente a gente ter estrutura era limitada no nível de uma empresa nascendo, né? Seed, assim, né? E a gente estava lá, digo eu também,
Tem a Mariana, que é a nossa diretora de sustentabilidade, o Rafael e a Mariana, e o casal, a Alex e a Giovana, esse é o primeiro time da Nude, né? Então, eles me convidaram a fazer parte do programa de Options, né, deles, né, e junto com isso, tá atuando no papel que hoje a gente chama de Head of Coffee Relations, que no início, né, o Alex gostava do cargo que eu tive na empresa de Berlim, né, que é Chief Coffee Officer, né, então ele continua me apresentando como Chief Coffee Officer, eu falo, não, mas não é isso, eu acho estranho e tal, mas aquela coisa de startup que todo mundo é C-level, mas todo... Então, eu falei, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer as relações da Nude com os cafés especiais, né, E depois, assim, eu fui vendo que era um papel muito digno, porque o leite vegetal virou a inovação do setor, em certo período. Agora, né, a gente vê isso mais ampliado, mas a gente olhava a própria SIC, né, que é a Semana Internacional do Café, a gente via que os estandes maiores eram de leites vegetais, sabe? Era o nosso, sabe? Então, mas você faz isso nível Brasília ou nível Brasil? Nível Brasil. Hoje eu cuido, né, do canal Café da Nude nacionalmente. Legal. Então eu defino as estratégias que vão ser da marca para café, para a comunidade de café, que é uma comunidade que a gente relaciona muito. Eu falo dentro da Nude que é a nossa comunidade viva, né? Porque a cafeteria que compra recorrente o seu produto é a primeira apta a te dizer alguma coisa que está errada com isso, ou é a primeira apta a te dar feedback do consumidor na ponta, na hora da experiência. Que o supermercado nunca vai te dar, assim. Ele pega, você vai levar para casa, você vai consumir até o esforço de você voltar. Ou você abandona essa marca, ou você não. E ali a gente não, porque se ele abandonou é porque o nosso produto não tá bom e ele precisa ser recorrente, porque ele precisa vender, então... vamos dizer, um esforço que eu acho que a Nude também assumiu de ter essa comunidade viva, se a gente olhar no negócio de varejo, talvez não precisasse. A gente vê marcas que não estão nem aí pro café, mas botam barista na gôndola, edição barista e tal, né? E então a gente começou a pertencer. Então todo o trabalho de ter uma equipe de café na Nude era ser uma marca dentro da comunidade. Ser uma marca, né, que botou barista na embalagem, mas não é cheguei, tchau e vou, né? Não, cadê os baristas? Os baristas foram os primeiros pontos de conexão e a gente percebia que os baristas eram nossos agentes de mudança. Eles que amam o Nude e falam, cara, toma que você vai gostar, é o melhor que eu acho. Então, vários depoimentos são assim. Então, a gente começou... E produtos assim, novos, as pessoas têm resistência. Então, o hábito do café é um jeito, principalmente nas cafeterias que cuidam do café, tem barista bom, fazem um trabalho bem legal de café, misturam com o Nude, viram uma experiência muito boa. Imagina como o produto também é levado, né? Então, a Nude deu a chance de trazer inovação, fazer um link direto com o barista, promover aspirantes, de alguma forma a gente se reuniu com muita gente boa que já eram consolidados, mas também faziam projetos independentes, né? A gente já falou alguns nomes aqui. Né? E vocês estão presentes nos campeonatos, nos eventos? A gente traz desde os menores até uma SIC da vida, né? Porque a gente falava, você quer pertencer, então você tem que ser, né? E onde você é dentro do café? São os eventos principais de café nacionais, né? E nas praças, né, principais, né? Então a gente começou muito forte em São Paulo, depois foi para Curitiba muito bem, aí foi até Rio Grande do Sul, Brasília também acontece nas principais cafeterias. E claro, né, a vivência de 20 anos, eu digo isso porque me abriu portas a um ponto de ter a conversa com as pessoas que poderiam entender essa mensagem. E pra gente é muito maior, né? A gente vê... A gente fala em concessão, poderia ser uma concessão da Nude, mas a Nude ainda enxerga como o movimento do café pró-sustentabilidade também pode acontecer. E aí a gente faz uma contrapartida, a gente começou a mapear pegada de carbono das cafeterias, a gente faz guias de como a cafeteria pode ter uma pegada de carbono menor, a gente tenta fazer ações de economia circular, de aborra, todos os projetos assim a gente tenta ajudar. Então a gente não fica parado simplesmente, né? E um dado, né, pra gente é muito óbvio, né, que a primeira transformação que uma cafeteria pode fazer para mudar essa questão de uso dos recursos ali e da emissão de carbono, porque tudo que a gente faz emite carbono, era a troca do leite de vaca pelo leite animal
leite animal para o leite vegetal. Isso já era uma diminuição de pegada de carbono 10 vezes, assim. Então começou a ficar nítido. Então a cafeteria também fala, nossa, a gente pode também tomar escolhas diferentes. E a gente vai para um cenário que agora é mundial, né, de cafeterias assumindo que o leite normal é o leite de aveia, né? E o leite estranho é o de vaca. Então você tem que solicitar o de vaca. Então a gente vê que a comunidade Café Especial comunga de valores, é muito antenada, gosta da inovação, valoriza o que dá prazer, se preocupa com a rastreabilidade, quer saber de onde veio o café. Então a gente falou, nossa, aqui a gente tem um match, né, de valores e que se a gente se der as mãos, isso pode ficar ainda muito mais forte. E aí, né, quando eu vi isso acontecendo, que foi um trabalho de ser uma cafeteria, depois 100, depois 200, depois a gente tá quase 3 mil pontos de venda. 3 mil? Em 2 anos, pra café, né? Assim, a gente O legal é que hoje a gente entra nas cafeterias, a gente encontra um nude ali na prateleira para comprar, né? Não é só o seu café que é feito com o nude ali, né? Você pode acessar para outros. Exatamente, coisas, né? Assim como o grão do café, né? Sim. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de escolha saudável e mudança de hábito. A gente, é prático ir a uma prateleira do supermercado e encontrar um café gourmet? É prático, né? Mas que nível de qualidade que você está buscando? Então, eu acho que essa chave que o consumidor final vai virando aos poucos, né, é fundamental. O consumidor hoje ele vai sendo provocado, né? E toma... Nossa, como é que você escolhe seu leite vegetal? Sim. Tem que ter um porquê. Como é que você escolhe seu café? Tem que ter um porquê, né? E responder a esses porquês, né, de alguma forma, é uma tarefa que a gente começa a ter que se educar um pouco, pelo menos pedir uma boa indicação de alguém que conhece. Você vai jogando ali o clique e vai, né? Mas hoje a gente já tem muitos apaixonados por café em casa, que também investem em equipamento. Então, assim, se você falar quando você começou, hoje a gente proliferou. Claro que muito mais oferta, né? Antigamente ter café bom era o diferencial. Hoje em dia você não tem tanta dificuldade, tem muitas opções, né? Tem muita gente fazendo. E claro que todo mundo do café especial sonha que todo mundo tome café especial. E sim, se pagar o valor do café especial, ajuda o produtor, ajuda o barista. Então esse sonho utópico que a gente tem de realmente uma revolução nesse modelo de negócios, assim, mas que não é um caminho direto, é um caminho crescente, lento, até porque a história do café não começou com café especial, né? Quando eu começo a falar isso, eu falo, olha... A gente não pode desmerecer o café tradicional. Não, eu falo assim, café especial é muito novo, tem uma coisa que eu costumo falar, né? Você vai estudando e fala, o primeiro registro de café torrado foi em 1200, né? Nossa, que você cortou. Aí você tem, tudo bem, as cafeterias... Constantinopla, a entrada na 1600 na Itália, aí você tem a grande inovação ali do início do século passado, as máquinas de expresso, né? E aí a gente começa a falar em café especial no fim dos 1900, no ano 2000. Então a gente tem 30 anos. E olha, dá 30 anos da primeira mudança de chave. Então é super recente, assim mesmo. A gente tem essa ambição, mas a gente é cultural. E a gente sabe que a experiência de café no mundo todo, né? Aí eu viajei para a Índia para ver produção de café, eu viajei para a Etiópia, para Panamá, né? Você vai vendo o quão cultural. Eu fui para a Turquia e é do outro café, esquece que a gente fala aqui. Outro café. Isso aqui não existe grão, que eu vou torrar, que eu vou moer. Não existe. É outro café, outra moagem, outro tipo de sabor, outra mistura. Então você começa a ver que é isso. A gente também tem que andar junto com os regionalismos, com as culturas. Mas é aquilo, né? É uma commodity, né, que é comercializada no mundo todo, muito ampla, e o mundo todo toma café. Para você, em todas essas viagens que você já fez, já realizou, e claro, o nosso café é um café incomparável, né? Tanto que a gente está aí primeiro do ranking mundial. Mas que café que você já tomou que te deixou assim, caraca, que café bom? Talvez não só pelo aroma, pelo sabor,
mas pela experiência, pelo lugar onde você estava, pelo momento em que você estava vivendo ali. Você consegue elencar um só? Ah, não consigo. Não, eu fui juiz, 12 anos de campeonato, só isso, né? Eu provei muito café. Muito café. Sim, eu fui a saída pra Europa foi pra provar cafés que não eram do Brasil, pra também ter. Assim, eu provei cafés maravilhosos. Claro que muito os melhores sempre quando você tem uma cadeia rastreável ao ponto que você consiga ver que a qualidade do início ao fim, né? Então seria injusto porque a gente tem muitos cafés mas de todas as origens, assim, eu saio com essa crença, né? Você pode ter café de qualidade em lugares que você é propício ao grão ter uma maturação, se desenvolver e poder ter um pós-colheita controlado. Em geral, você consegue atribuir qualidade ali, sabe? E o exótico, né? Eu acho que os cafés exóticos entraram um pouco para dar um tom de experiência, mas a gente sabe que a experiência do café não é exatamente só do grão, né? Ela tem um estar, ela tem um ambiente, ela tem um recipiente, ela tem um rito, né? Eu estive na Etiópia, né? Puna Coffee, né? Sentado em cima de folhas, assim, sendo servido o café mais ancestral, né? Naqueles recipientes com bicos longos, onde torrava na minha frente, assoprava, porque torrar na frente do cara que vai beber o café é bom presságio, então eles assopravam a fumaça. E eu fui tomar aquele café tinha uma dignidade cultural e ancestral, né? E aí com chicória, né? Açúcar e chicória que eles serviam, coisas que eu também nunca tinha visto. Serviam com pipoca, umas coisas assim, uns snacks, assim. E pra mim foi uma experiência de reveladora da vida, né? Então eu acho que uma época eu falava muito isso, que as pessoas adoram ficar o melhor café e tal. E eu baixava um pouco a bola da expectativa do melhor que... Até falava, Pedro, o que você acha desse torrador tal? Tinha perguntas assim, que é bem comum. E aí, louco pra que você fale mal. Eu falava, olha, eu tô tentando entender o estilo dele, eu não tomo ele todo dia, eu tomei um lote lá que não deve ser o que você tomou. Mas eu valorizo o trabalho do torrefador, porque o torrefador também por conta de tudo que a gente falou economicamente, ele também é digno de tentar fazer o trabalho dele e também tá melhorando, e também pode ter um lote que ele acerta na veia, e também pode ter um lote que ele não acerta. E cada lote, o lote vai mudando, ele verde vai mudando. Então eu torrei ele mês passado, ele pode ser um pouco diferente, pode perder vida. Então a gente não consegue, que volta aquela história do café, a gente tenta marcar umas variáveis fixas, mas na verdade isso tudo é uma grande dança, que hora você tem uma bela valsa, né? E na outra hora pode acontecer algumas coisinhas que você fala, podemos melhorar, tá torrando melhor. Eu já ouvi bons torrefadores falarem assim, eu joguei o café fora, foi pro lixo, porque achei que ia dar o mesmo resultado ali, fazendo da mesma forma, e não foi, e aconteceu. Né? Mudou toda a reação. Mudou o clima, mudou o aspecto da torra. Pedro, você tá feliz? Você tá realizado? Realizado? Assim, realizado. Aquele essa conjunto, é a mais difícil de aquele conjunto, assim, sabe? A minha vida pessoal, as minhas realizações pessoais e as minhas realizações profissionais. Elas hoje estão alinhadas? Eu tô feliz, Acho que, assim, a felicidade pra mim tem a ver a estados, assim, né? Porque se a gente também já fala que tá feliz, você vai se comprometer a ficar feliz, né? Amanhã, depois e tal. Não, a felicidade quando ela vem, né? Eu saboreio e claro, como a vida, viver, né? Viver é inerente a uma certa angústia, né? De entender nosso propósito, por que tá aqui, essas perguntas a gente não tem. Eu acho que eu tô no momento também de revisar toda essa construção que foi muito também feita nesses convites, nesses anseios, né? Uma forma que eu vejo isso tudo feito, né? Você não fala da experiência que você vai fazer, você fala já da experiência que você fez, né? Já vive ela nas suas... Então eu me sinto na parte do desenvolvimento na carreira em café muito bem estabelecida, né?
formação acadêmica fora do país, vinculada aí de café, com as certificações todas, com respeito da comunidade, isso sim. Eu vejo também um momento, talvez, sempre foi um chamado, acho que o Puro Manifesto nasceu disso, de também olhar para o social, né? Então eu participei de um grupo lá na Alemanha que a Puro entrou como uma empresa alemã. Eu fui representar uma empresa alemã num grupo de empresas sociais europeias no Congresso, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, né? Então eu vivi uma situação completamente... Eu virei um alemão ali, né? E tal. Então, e ali eu já tinha feito trabalhos com a Embaixada do Brasil, explicando o que sustentabilidade na Alemanha contava, né? Agora que vai chegar o Dia Internacional do Café. Foi o que a gente fez também. Então, de alguma forma, eu via que eu tinha que abraçar uma coisa que café especial não era só por ele ser bom, sabe? Eu acredito que no mundo que daqui a pouco já está, né, chegando, que café sem sustentabilidade, café sem cuidados, café sem produtor engajado, café sem uma história que a gente possa confiar, não existe. Ah, mas ele é gostoso. Eu já corto, assim, né? Eu já queria que de alguma forma a gente... Você acha que isso vai cair um pouco na linha do café tradicional? O café que não traz esses valores aí, ele vai ser mais ou menos... eu acho que a indústria do comercial, né, do convencional, vai se atualizar no ESG, né, que a gente está falando. Acho que eles vão ter preceitos na medida do que é regulado, do que não é. Só que eu acho que os valores, né, como esse trabalho da Nude foi muito interessante, eu percebo que e a minha felicidade de falar, nossa, a Nude faz do café especial uma plataforma para passar uma mensagem de, né? Eu falo, nossa, quanto valor a cadeia de café especial tem, ou como a gente pode aproveitá-la melhor, às vezes pensar melhor ela, né? Então eu acho que essa comunidade pode fazer a diferença em questões, às vezes, bem fundamentais, no seu sex appeal mesmo, né? Então eu acho que ela pode ser e deve ser percussora de trabalhos ambientais, assim, começar a trazer cafés agroflorestais, sim, começar a devolver para o produtor, porque tem muitas áreas que estão fazendo café agroflorestal, mas não entendem nada, às vezes pode escolher benefício, nem tem os equipamentos, então criar situações onde a gente favorece e premia essas pessoas que vão fazer diferente, né? Conscientiza também do valor, né? Porque às vezes o produtor ele não sabe o alcance que ele tem com aquele grão de qualidade, né? O que isso é transformado até chegar ali na satisfação do cliente final. Então esse feedback, esse retorno, essa valorização é importantíssima, né? E eu acho que a gente começa a estar pronto, porque a gente está com esse discurso. E a gente tem que falar do café, a gente tem que falar do produtor, a gente tem que falar da torra. Eu acho que a gente capitanear também essa mudança de visão, né, a partir da ponta da qualidade. Eu acho que esse papel a gente pode fazer do tamanho menor, que é, sei lá, 5% do mercado, tem pessoal que fala, mas que a gente traga os nossos valores nisso, porque no momento que a gente fala mais simplesmente do que educar a pessoa a tomar café acima de tantos pontos, né, a gente começa a participar da sociedade e as oportunidades começam a se multiplicar. Isso. De você, então começa a criar bebidas com número diferentes que não usam café, por que não? Pode ter esse consumidor. Claro. Né? A gente tem um produto que é o Soft Serve, né? Que é o nosso sorvete, né? A gente bota nas feiras e tal. E a gente fica quebrando a cabeça como ir para os cafés com essas soluções. Então a gente também tem os ices que podem também ser todos plant-based. Então, dentro da Nude a gente pensa, né? E aí se você pensar para cada vamos dizer, pastinha que uma cafeteria tem de se desenvolver e se potencializar. Aí eu acho que sim, é o talento empresarial de cada empreendedor, né? Voltando àquela coisa, para fazer ele virar um negócio quente, né? Ele virar um negócio que as pessoas vão e a experiência é muito distinta. E eu acho que isso a gente pode fazer ainda melhor. Sim. Legal. Onde encontrar o seu café? Conta pra gente. Então, sigam, né? Colocar aqui, fala os arrobas aí, para poder o pessoal... Não, sigam a Puro Manifesto, né? A gente está no momento que a Puro Manifesto está encerrando aqui um momento em Brasília, né? A gente vai encerrar a operação que eu estou tendo ali na 206 Norte, que é dentro do Manifesto Coworking, por pura coincidência, né? Puro Manifesto dentro do Manifesto. Então foi um ano ali que eu voltei para Brasília e também queria abrir um espaço, né, uma plataforma social que eu chamo de diálogo para entender
como é que tá os torrefadores, como eu conheço muita gente, eu tenho café com muita gente interessante, até de setores do governo e tal, para entender para que lado isso vai, né? E ali eu estava fazendo uma torrefação contínua de pequenos volumes e a gente está encerrando, né? Eu devo nas próximas 2 semanas tentar vender os cafés que eu ainda tenho. Olha aí. Então é a chance, vamos fazer preços especiais. Mas a gente está pensando em uns caminhos para puro, assim, agora dar um passinho para trás, porque uma operação, igual você falou, mesmo pequena, mesmo às vezes sem pretensão, ela te exige atenção, ela exige que o café saia bom lá, né? Então, um passinho para trás para ver uma associação um pouquinho mais, até de mais impacto, né? Eu acho que desde que eu voltei da Alemanha, eu queria estar envolvido com projetos de impacto e então, tudo que eu entro, a primeira pergunta que eu falo, vai ter um impacto social, a gente vai fazer a diferença, vai abranger muitas pessoas, vai abranger muitos produtores. Então, conta com a minha energia, com o meu conhecimento todo, né, de 20 anos aí, pra gente poder fazer a diferença. Essa vai ser a minha próxima realização. Legal. E Nude, a gente encontra aí em cada cafeteria aí da cidade. Nude em Brasília tá bem legal, né? Pra quem é de Brasília, lugares, no Brasil inteiro. A gente tem no Instagram da Nude onde comprar. Assim, as cafeterias aqui em Brasília abraçaram muito, sou muito grato a todos aí, donos de cafeteria, baristas e as cafeterias também são pontos de venda, né? Isso aí. Próximo evento é a SIC? Não, a gente está patrocinando, né, o Campeonato de Brewers em Curitiba, agora dia 12, né? A gente está fazendo o Brasília Coffee Week, vai fazer o Curitiba Coffee Week também. Então a gente vai estar lá, eu vou estar lá em Curitiba a partir do dia 11. Vou participar do evento da Colômbia, né? Que a gente também está pousando na Colômbia, então a gente vai fazer uma articulação com os cafés especiais da Colômbia também. Eu vou lá dia 18, se não me engano, e volto com tudo para SIC dia 7, né? Vamos lá, um stand maravilhoso, e convido todo mundo que estiver lá a tomar um café comigo. Eu vou. Por favor. Eu vou estar lá. Vou tomar sorvete, café, bebidas. Vamos sim. Tá bom. Pedro, que papo legal, obrigada demais. Eu acho que aqui a gente teve aulas de inspiração, filosofia, psicologia, administração, tudo envolvido, que legal. Eu acho isso muito bacana, porque quando a gente para pensar, a gente conecta, né, tudo isso. Conecta sempre tudo isso. Então, eu acho que é projeto de vida, é projeto profissional, é ideologia, é qualidade, é o que a gente espera alcançar e impactar nas pessoas, né? A responsabilidade voltada para a sustentabilidade, para a qualidade do produto e tudo isso aí. Então, eu acho que esse encontro foi muito bacana. Eu falei pouco dessa vez, eu quis ouvir muito mesmo, deixei realmente você trazer toda essa bagagem que você tem e todo o reconhecimento, como você mesmo falou aí, né, esses anos todos fazem com que as pessoas busquem em você referências, né, muitas vezes opiniões e é isso, eu acho que é sobre isso, né? Sim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, poder falar tanto, contar um pouco essa história, tenho muito orgulho dela também, foi muito parte das minhas escolhas, né, e a chance, né, de talvez poder inspirar algumas pessoas e também, para quem não me conhecia, né, poder saber um pouco do que eu penso. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, Tati. Valeu demais, gente. Se você gostou, compartilhe, chama aquele seu amigo que ama café, que está pensando em abrir um negócio para ouvir esse papo, porque super, super vale a pena. E como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio e obrigada.